Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. Vamos ler dos versículos 10 até o versículo 13. Lucas 13, de 10 a 13. A palavra, ela diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Vamos orar? Nosso Pai, te agradecemos porque podemos ter a liberdade em abrir a Tua Palavra, as Escrituras. A nossa expectativa, Pai, é de ouvir a Tua voz, que Teu Espírito revele em nós algo mais de Cristo, para que Ele então seja formado em nós. Porque nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor revela a nós, o Senhor também deseja formar em nós. Pai, eu te peço, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, para que possamos avançar nele, crescer nele. E neste assunto que vamos tratar nessa oportunidade, não permita que nenhum de nós venha a ter dúvidas sobre aquilo que vai ser dito. Nós entendemos, ó Pai, que quando a Tua palavra ela é lida, nós temos então o Teu falar. Nós queremos, ó Pai, muito mais do que apenas um conhecimento bíblico, mas queremos ser tocados pelo Senhor e também, ó Pai, tocar o Teu coração, porque somos Teus filhos, o Senhor nos amou, o Senhor nos deu Cristo, Ele veio e fez uma obra tão preciosa em nosso interior, removendo o nosso pecado, tirando a nossa velha vida e nos dando a Sua própria, a vida de Cristo. Por isso, Pai, nosso coração se alegra, mas muito mais ainda pelo trabalho que o Senhor já começou em nós, aquela boa obra que é de formar a bendita pessoa de Cristo em nós, o caráter do Filho em nós. Nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, entregamos a Ti, ó Pai, esse tempo de reflexão bíblica. Fala conosco, desejamos e queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós temos aqui uma situação muito interessante. Esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que Jesus ele operou aqui uma cura maravilhosa. Quando eu falo cura maravilhosa, estou me referindo àquilo que Ele fez, entende? Porque um dos nomes de Cristo é maravilhoso, maravilhoso conselheiro, né? Deus forte, príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai da glória, o Pai de toda a graça, Ele é o Pai das misericórdias. Ele é rico em graça, rico em misericórdia e rico em graça. Então, graças ao Senhor, que a cura que Ele operou nessa mulher aqui foi uma cura maravilhosa, porque foi o maravilhoso Filho quem realizou essa cruz de uma forma tão poderosa, tão graciosa, da maneira na qual Ele é. Ele é o Todo-Poderoso e nada é impossível para Ele. Então, Ele pode todas as coisas. Graças ao Senhor por isso. Então, nós vamos verificar sobre essa cura e nós vamos perceber nessa reflexão que a cura que é operada por Cristo, ela é diferente de todas as outras curas. Existem hoje, no campo religioso, um povo, ele é muito místico. É um povo que eles estão em busca de milagres. Mas o que nos chama a atenção é que os milagres que o povo estão procurando, estão buscando, é aquele milagre exterior, é a cura superficial, é a cura do corpo. Porque, não estou aqui generalizando, mas a grande doenças que são aí corporais, que envolvem o corpo tanto dentro da pessoa como exteriormente, ela está relacionada a uma enfermidade da alma, como também essa mulher aqui. A gente vai ver depois qual era
a sua enfermidade que fazia com que ela andasse encurvada. Nós não sabemos qual era o nome dela, a Bíblia não menciona, ela poderia se chamar Maria Madalena, poderia se chamar Rosângela, nós não sabemos o nome dessa mulher, mas ela tinha um nome. Então ela estava sofrendo de uma enfermidade durante já 18 anos, sem de modo algum poder endireitar-se. Então ela era uma mulher que ela andava encurvada. Então isso afligia muito ela. Nós vamos verificar aqui essa cura, como Jesus operou. Estava me referindo anteriormente que hoje todas as religiões, elas curam. Toda religião tem o seu método de curar. Existem, na maioria, principalmente do povo evangélico, uma manifestação de curas e milagres e sinais, porque é isto que o povo está buscando, né? E muitas das vezes acontece tão somente aquelas curas que são externas, estão me compreendendo? Aquela cura que não vai alcançar de fato a doença, que é o pecado. O pecado, ele é a origem, o pecado é a fonte de todas as doenças da alma e também do corpo. Hoje, porque existem muitas pessoas nos leitos dos hospitais acamadas, sofrendo bastante, por causa do pecado. Então, a consequência do pecado leva a pessoa sempre à morte. E uma pessoa que nasce neste mundo, ela nasce para morrer e não para viver. Porque o pecado produz nela, está produzindo nela, aliás, deixa eu dizer de uma forma bem mais aqui contundente. O pecado, ele tem um vírus, que é o vírus da morte. Assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Claro que uns morrem mais cedo, outros mais tarde, mas todos morrerão. Seja rei, seja mendigo, seja rainha, seja príncipe, seja rico, seja pobre, seja criança, seja adulto, seja idoso, todos irão morrer, porque isso está determinado pelo Senhor. Não é verdade? Muito bem. Mas essa mulher estava sofrendo de uma forma bastante dolorosa. Era uma doença que talvez ela não conseguia identificar através de um diagnóstico clínico, né? Porque era uma doença espiritual que acarretou uma doença física. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E graças ao Senhor, porque Jesus Cristo então foi ao encontro daquela mulher. Depois nós vamos ver com detalhes sobre esta cura maravilhosa que Cristo fez. E vamos também analisar a cura que Jesus Cristo faz, por que ela é tão maravilhosa. Eu creio que você vai se encantar com isso. Agora, queridos, a religião cura? Claro que cura, eu não tenho dúvida. Eu mesmo já vi pessoas serem curadas aí de dores nas costas, pessoas serem curadas de câncer, e sem ter de fato uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Então, quem curou aquela pessoa? Foi Jesus? Não foi. Será que foi então Satanás? Também não foi. Mas quem que curou? Os poderes latentes da alma. Você sabia, meus queridos irmãos, que existem muitas curas hoje em dia em qualquer tipo de religião? As religiões curas. Existe uma ciência oculta que o homem, através do seu conhecimento, ele pode adquirir uma capacidade tremenda de curar qualquer tipo de enfermidade pelos poderes latentes da alma. Vocês se lembram quando Deus então havia chamado Moisés e o enviou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito? Então, ali, Deus ele começou mostrando para Moisés que ele iria tratar, julgar a terra dos egípcios, ia tratar com Faraó. Interessante que Deus ele fez muitos milagres no meio daquele povo. A Bíblia é muito clara. Quando Deus chamou Moisés, Deus colocou um cajado na mão de Moisés e pediu para que Moisés, através daquele cajado, fosse até Faraó e fizesse milagres para que então Faraó ele acreditasse. Mas, queridos irmãos, vocês sabem
que ali Deus ele executou 10 pragas, sendo a última bastante terrível, que foi a morte de todos os primogênitos dos egípcios. E se o povo de Israel não colocasse sangue nas ombreiras da porta, ali também eles iriam morrer. Mas o que nos chama a nossa atenção, queridos irmãos, é que Deus, quando começou a fazer aquele milagre, né, aqueles milagres tão contundentes que nos chamam muito a nossa atenção, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um fato muito interessante, que Deus então pediu para que Moisés tomasse aquele bordão e fosse até Faraó. E o primeiro milagre, o primeiro sinal que então Deus se tornou visível a Faraó, foi que aquele bordão, que quando Moisés estava diante de Faraó, Moisés lançou ele no chão e o bordão de Moisés se transformou em uma serpente. Você se recorda? Lá em Êxodo capítulo 7. Mas o que nos chama mais atenção ainda, meus queridos irmãos, é que Faraó mandou vir os sábios, lá em Êxodo capítulo 7, versículo 11, Faraó mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois eles lançaram cada um seu bordão e eles se tornaram em serpentes. Percebe aqui? Então Deus fez um milagre, fez com que o bordão de Moisés se tornasse em uma serpente. Agora, Faraó também chamou os magos do Egito, e eles, com as suas ciências ocultas, o que é isso? São os conhecimentos latentes da alma, ou em outras palavras, os poderes latentes da alma. Tem um livro muito interessante de o irmão Atmani, Os Poderes Latentes da Alma. Se você ler aquele livro, eu tenho certeza que você vai ganhar bastante conhecimento sobre os poderes latentes da alma. Os poderes latentes da alma não está envolvido só na cura, mas na pregação, nos louvores, em todos os lugares sempre vai haver os poderes latentes da alma. Então é interessante que, imagina só, aqueles magos com seus poderes latentes da alma fizeram o mesmo. O que é interessante é que na segunda praga do Egito, que fala sobre as rãs, né? Deus então pediu para que Moisés estendesse, capítulo 8, versículo 5, estendesse a mão com seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. No versículo 7 ele nos chama muito a nossa atenção. Ele diz assim: então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Está vendo aqui que há uma similaridade de milagres. Deus fez, mas os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Deus pediu para que subisse rãs e elas subiram. E os magos fizeram a mesma coisa. Agora, queridos, e assim foi sucessivamente. Mas quando chega na terceira praga, que vocês sabem que é a dos piolhos, então Deus disse a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Estou lendo Êxodo, capítulo 8, versículo 16 e o 17 e 18. Agora veja aqui, fizeram assim: Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Muito bem. Aqui que está o segredo. Aqui que nós podemos identificar a falha daqueles que fazem milagres similares, e aqui está todo o poder de Deus. Porque Deus então pediu para que Moisés falasse para Arão, para que ele lançasse seu bordão sobre o pó da terra. E quando ele lançou, o pó da terra se tornou em piolho. Então isso é uma questão de vida. Deus deu vida a coisas inanimadas, as coisas mortas. Então Deus trouxe a vida, deu vida para aquela terra. Ela se tornou em piolhos. Agora o que nos chama a atenção, no versículo 18,
é que fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui eles tentaram transformar o pó da terra em piolhos, mas eles não conseguiram. Então eles disseram para Faraó: aqui tem o dedo de Deus. Aqui tem o dedo de Deus. Por quê? Porque, queridos, somente Deus tem o poder de dar vida àquilo que está morto. Satanás não consegue, o homem não consegue, ninguém neste mundo consegue. Somente o nosso único Deus e Pai e o seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é a própria vida. Ele disse que é a ressurreição e a vida. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra crer é estar unido. Então, Ele é a ressurreição, mas não apenas a ressurreição, Ele é também a vida. E hoje, irmãos, não é comum dentro das igrejas evangélicas, porque dentro das igrejas evangélicas existem muitas curas que são produzidas pelo próprio poder latente da alma do homem. A alma do homem tem um poder extraordinário para efetuar curas, e por aí vai. Então, quando as pessoas elas conseguem enxergar sinais, elas não vão ter dificuldade para crer em Deus. Mas Deus não crê nelas, porque quando nós vemos algo e cremos, isso não é fé. Como eu disse aqui num dos estudos anteriormente, isso é constatação de um fato. Agora, lembra o que Jesus Cristo disse para Tomé? Porque na primeira vez que estavam os discípulos reunidos, depois que o nosso Senhor havia sido ressuscitado, Ele apareceu ali no meio de seus discípulos e disse: paz seja convosco. Então o Senhor saiu, depois, uma determinada hora, chegou Tomé. E eles falaram para Tomé: Tomé, o Senhor esteve aqui conosco, Ele esteve no nosso meio, conversou conosco, nós ouvimos. O que Tomé disse? Eu não vou acreditar se eu não vê-lo. Eu não vou crer no que vocês estão dizendo se eu não colocar o meu dedo ali no seu buraco do cravo, ali no seu lado. Vocês estão com conversa fiada. E eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, vocês podem falar que eu não vou acreditar. Passou alguns dias, estavam todos reunidos, Tomé também estava ali junto, o Senhor se colocou no meio deles e foi dizendo logo para Tomé: Tomé, vem aqui depressa. Coloque a mão aqui onde foi perfurado pelo buraco, que fez um buraco ali naquela cruz, aquele prego. E também coloca aqui o teu dedo do meu lado, que sou eu mesmo. Então, qual foi a reação de Tomé? Ó Senhor Deus meu! Aí Jesus diz para Tomé e também diz para nós: porque vistes, você crestes? Bem-aventurado é os que não viram e creram. Então, Jesus está chamando a nossa atenção para nós crermos naquilo que Ele disse em Sua palavra. Então, nós temos a Sua palavra em nossas mãos. Temos que crer na palavra. E o Espírito Santo vai tornar para nós realidade em tudo aquilo que nós já cremos em Sua palavra. Por isso que a cura de Jesus é uma cura tão maravilhosa. Aliás, todas as curas efetuadas por Jesus foram curas maravilhosas. E por que elas foram curas maravilhosas? Porque quando Jesus curava de dentro para fora. É uma cura perfeita. É fácil você identificar quando a cura é do Senhor e quando a cura é do homem mesmo, pelos seus poderes ocultos da sua alma. Ou, em outras palavras, pelos seus poderes latentes da alma. Porque a cura que Jesus Cristo faz é uma cura perfeita, é uma cura maravilhosa, operada por Ele mesmo. E Jesus sempre, Ele cura de dentro para fora. Aliás, todas as curas efetuadas por Jesus, quem efetuava essas curas era Deus o Pai. Por exemplo, em João 14, versículo 10, está escrito assim, presta atenção aqui, olha.
Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus, ele estava e vivia nessa terra uma vida inteiramente nas mãos do Pai, na dependência absoluta do Pai. Jesus não movia nenhuma palha se não fosse a vontade do Pai. Então, tudo que Cristo fez era o Pai fazendo em Cristo. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Está me compreendendo, irmão? E outra coisa, tudo aquilo que Jesus Cristo também dizia, o Senhor tinha prescrito para ele. Por exemplo, toda palavra que nosso amado Senhor Jesus Cristo ia dizer, era o Pai que então prescrevia para que ele então pudesse falar estas coisas. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então Jesus nunca falou nenhuma palavra a esmo. Todas as palavras que Cristo dizia, era o Pai quem prescrevia para ele falar. Ele nunca falou uma palavra de si mesmo, ele sempre falava aquilo que o Pai prescrevia para que ele então falasse. Então Jesus viveu uma vida de dependência do nosso Pai Celestial. Isso é maravilhoso. Agora, queridos, as curas do nosso amado Senhor Jesus Cristo, operada por Ele, sempre foi maravilhosa. Por quê? Porque todas as vezes que Ele curava alguém, a cura acontecia de dentro para fora. Você se lembra daquele paralítico lá de Cafarnaum, de Marcos capítulo 2? Ali, aquela cura também nos chama muito a nossa atenção. É uma cura tão maravilhosa, porque foi uma cura de dentro para fora. Lá em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 2, Jesus estava ali, e lá em Cafarnaum, e muitos, no versículo 2, fala que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então, naquela multidão, Jesus anunciava a palavra. Jesus falava daquilo que ele era e daquilo que ele iria realizar lá no Calvário. Ele anunciava a palavra. Mas é interessante que tinha 4 jovens que conhecia um amigo que era paralítico e eles criam que Jesus podia curá-lo dessa paralisia. Então, o que eles fizeram? Foram na casa desse paralítico e falou o seguinte: olha, Jesus está numa casa ali, tem muita gente, mas nós vamos te levar e Jesus vai lhe curar. O paralítico talvez tenha dito assim: meus amigos, eu nasci paralítico. O médico disse que eu sou paralítico, que eu não tenho nenhuma possibilidade de andar. Agora vocês vêm com essa? Olha, nós cremos que Ele pode te curar. Aí de tanto insistir, então aquele paralítico concedeu então que fosse levado por aqueles 4 amigos. E eles levaram, quando chegaram, viram aquela multidão, mas não deixaram aquele paralítico passar. O que eles fizeram? Porque eles criam que Jesus podia curar o paralítico. Mas o que nos chama a nossa atenção também é que o Senhor Jesus Cristo poderia curá-lo de onde ele estava, dentro da casa, aquela multidão que estava ali fora. Ele poderia falar o seguinte: olha, você aí não vai se esforçar não, pode ir embora, o paralítico já está curado. Não foi isso que Cristo fez, porque as curas de Jesus Cristo são curas que Ele gosta de cruzar os olhos. Ele gosta de olhar dentro dos olhos daquela pessoa, como foi o cego de Jericó. Quando Jesus ia passando, aqueles 2 cegos sentados à beira do caminho começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando, na primeira fala daquele cego, tem compaixão de mim, as multidões diziam o seguinte: cala a boca, rapaz, fica quieto. Não queria que ele clamasse, mas ele clamou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia
toca o coração do nosso Senhor. Então Jesus mandou parar, parou ali e mandou chamar o cego. Aí alguém dizer para o cego, olha, vai lá, ele te chama. Então ele de um salto deixou a capa e foi ter com Jesus. E Jesus estava bem diante dele, ele chegou bem diante de Jesus. Jesus fez uma pergunta para aquele cego. Que tu queres que eu te faça? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque, queridos irmãos, tem muitas pessoas que não querem ser curadas. Elas querem ser vítimas da sua doença, porque em muitas doenças se torna um álibi para aquelas pessoas se tornarem vítimas. Ai, coitadinho de mim, ninguém liga para mim, o que será de mim? Então Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Então ele respondeu, mestre, que eu veja. Então Jesus disse para ele, seja feito conforme a tua fé. E quando aquele cego que estava diante de Jesus abriu os olhos, quem foi a primeira pessoa que ele viu? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. E que alegria foi para aquele cego ver o seu Salvador, ver aquele que criou todas as coisas diante de si. Então Jesus pôde olhar dentro dos olhos daquele cego. Imagina aquele olhos de Jesus Cristo, aqueles olhos que são perscrutadores, esquadrinhadores, aqueles olhos dóceis, aqueles olhos de misericórdia, aqueles olhos amorosos, porque é assim que Jesus Cristo vê o pecador, vê o doente, vê o enfermo. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, Ele amou toda esta humanidade, morreu por toda esta humanidade na cruz do Calvário e levou toda a humanidade a morrer no seu corpo santo lá na cruz. Foram sepultados e ressuscitaram, mas eles não querem crer. Querem viver na sua enfermidade, na sua doença chamada pecado. Vão perecer, mas eles não podem colocar a culpa no nosso amado Senhor, porque a obra já foi consumada. Jesus morreu e ressuscitou e inseriu todos no seu corpo. Agora, se você crê, você é salvo. Se você não crê, você já está condenado. Então, nunca se esqueça disso. Jesus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno quando deixam de crer na verdade consumada do Calvário. Isso é muito sério, entendeu? Mas vamos voltar lá no paralítico. Imagina só, aquela multidão diante da casa, Jesus lá dentro anunciando a palavra. O que aqueles 4 jovens fizeram? Eles deram a volta por trás da casa, subiram, tiraram o telhado e baixaram o leito daquele paralítico diante de Jesus. Queridos, imagina só, quando abriram lá em cima, o próprio Senhor deve ter olhado para cima, as multidões ali em volta de Cristo estavam olhando para cima, o que está acontecendo? Então viram aquele leito sendo baixado, colocado bem à frente de Jesus. Mas lá em Marcos 2, versículo 5, Jesus, vendo a fé daqueles 4 jovens, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, a cura de Jesus, ela começa de dentro para fora. Primeiro, Jesus cuidou do paralítico, não da sua cura física, como fazem as religiões. A religião só cura exteriormente. Lá em Jeremias 8:11, a palavra fala que curam a ferida da filha do meu povo, mas cura de uma forma superficial, não é de uma forma profunda, que vai lá dentro e tira tudo para fora. Não é dessa maneira. Vocês estão me compreendendo, meus queridos irmãos? Então, a cura de Jesus é de dentro para fora. Jesus, quando o paralítico foi colocado diante dele, ele disse, filho, perdoado estão os teus pecados. O que Jesus curou, em primeiro lugar, na vida desse paralítico? Curou os seus pecados, curou o seu interior. Ele arrancou o pecado daquele paralítico, porque em breve, Jesus iria morrer na cruz e debitou os pecados desse paralítico no seu corpo, na sua conta. E Jesus pagou o preço daquele paralítico. Então, primeiro, Jesus perdoou os pecados do paralítico, ou em outras palavras, Jesus, em primeiro lugar,
cuidou das dimensões eternas desse paralítico, perdoando seus pecados. Mas, amados, imagina ali, estava cheio de religiosos, eles começaram ali a murmurar, a criticar. Quem é este que pode perdoar pecado? Quem pode perdoar pecado é só um, que é Deus. Disseram assim. Você lê o texto de Marcos capítulo 2, de 1 até 12, você vai entender tudo isso. Mas o que é interessante, meus queridos irmãos, Jesus respondendo, para aqueles fariseus, porque eles diziam o seguinte, no versículo 7, Marcos 2, 7, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que vocês arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, no caso para o paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí no versículo 10, Jesus ele diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, agora ele disse ao paralítico, versículo 11, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te, tome o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então, a cura de Jesus, ela é maravilhosa porque, em primeiro lugar, Jesus ele está preocupado com o interior das pessoas. É uma cura que é efetuada de dentro para fora. Pecados perdoados, dentro. Nós nascemos com a natureza iníqua, pecaminosa, a natureza adâmica. Essa Jesus perdoou, essa Jesus arrancou dele e lá na frente Jesus Cristo a crucificou e matou. E por que é uma cura perfeita? Jesus não só cura o interior, mas também o exterior. Curou o interior, consequentemente, o exterior vai ficar tudo sarado, curado. Porque na expressão do Salmo 103, versículo 3, que diz assim, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Perdoa todas as iniquidades, de dentro para fora, e sara todas as tuas doenças exterior. Está vendo? Por isso que é uma cura tão maravilhosa, é uma cura tão perfeita. Agora, queridos, vamos ver aqui essa mulher que Jesus curou, essa mulher enferma, aqui de Lucas capítulo 13, Versículo 10 fala que ele ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Não tinha como ela endireitar, ela estava enferma e sofria já há 18 anos, então ela andava encurvada. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, diz assim, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Então, aquilo que é torto não se pode endireitar. Então, a palavra fala claramente aqui que ela andava encurvada, torta, sem de modo algum poder endireitar-se. Então, pau que nasce torto, morre torto. Não é assim? Não tem um adágio popular? Verdadeiro. Mas, queridos, nós podemos esquecer que Jesus, ele é o carpinteiro de Nazaré. Todo pau torto que é colocado na mão deste carpinteiro, ele vai endireitar, porque ele tem poder para isso, tem habilidade para isso, tem competência para isso. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é a nossa vida. Cristo, diz Paulo, Colossenses 3,11, Cristo é o nosso tudo e em todos os irmãos também. Estão me compreendendo? Então, queridos, versículo 12, a gente vai aqui analisar um pouquinho. Chega no versículo 12, ele é muito interessante. Lucas 13, 12 diz assim, vendo-a Jesus. Então, essa mulher andava encurvada, ela estava já há 18 anos sofrendo desta enfermidade, era uma enfermidade da alma, ela era uma
pecadora, vendo-a Jesus. Então nós temos que parar um pouquinho aqui e analisar. Agora, queridos, quando Jesus olhou para ela, é importante nós frisarmos aqui, quando Cristo olha para nós, Ele não está preocupado com o seu exterior, Ele está preocupado com o seu interior. Ou em outras palavras, quando Jesus olha para mim e para você, Ele vai olhar para dentro de nós e não no nosso exterior. Quando Jesus olhou para aquela mulher, o que Ele viu? Versículo 16 aqui, Lucas 13:16, Ele disse assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Quando Jesus olhou para essa mulher, Ele já identificou que ela era uma cativa de Satanás. Essa mulher, ela estava presa nas cadeias invisíveis. Era imperceptível a sua prisão, mas Satanás está no reino espiritual, então ele cativa as pessoas, ele torna as pessoas prisioneiras em cadeias invisíveis. Elas adoecem, andam encurvada, é uma série de doenças, né? Então aqui Jesus olhou para dentro dela, Jesus vendo-a, já identificou onde estava o problema. Agora, meus queridos irmãos, é sempre bom nós lembrarmos que o nosso amado Senhor, Ele é aquele que consegue enxergar dentro de nós as nossas aflições. Você se lembra o povo de Israel que estava lá no Egito, escravo de Faraó, que é uma figura de Satanás, né? Lá em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, o 7 diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Então, quando nós contemplamos uma pessoa, nós não conseguimos enxergar o que passa no seu interior. A gente vê ela, a sua aparência, se ela está cabisbaixa, nós já vamos fazer um julgamento de que ela está triste, deve ter acontecido alguma coisa, né? Talvez o cachorrinho dela morreu, talvez ela brigou com o namorado, com a namorada, ou brigou com a mãe, com o pai, não sei. Ela está ali aflita, ou perdeu o pai e a mãe, ou perdeu um ente querido. Então, fazemos os nossos julgamentos, mas Deus não. Deus, Ele viu a aflição do seu povo. A aflição é algo que é procedente da alma por algo que está externamente causando aflição internamente. Estamos vivendo aí uma pandemia de coronavírus, muitas pessoas estão aflitas, estão temerosas, elas estão com muito medo. Mas por quê? Há uma condição externa perigosa que está trazendo aflição internamente. Então a pessoa se adoece, ela fica deprimida, ela fica triste, ela fica preocupada, ela fica ansiosa e essa preocupação e essa ansiedade vai gerar doenças no seu corpo. Está me compreendendo? Porque essas ansiedades, depressão, ela precisa de sair, precisa de estourar e vai estourar no nosso corpo. Fica doente, fica doloroso, a pessoa tem sidorese, a pessoa tem dor na nuca, dor nas costas, tem uma série de doenças oriunda da sua alma enferma, da sua alma doente. Agora, Jesus Cristo veio para curar, mas Ele viu a aflição. Deus disse aqui que certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Este clamor, muitas vezes, não era um clamor de gritar ao Senhor, mas era um clamor interno, um clamor da alma, era um sofrimento onde eles não tinham dor. Era um sofrimento oriundo de uma alma totalmente aflita. Então o Senhor viu a aflição, porque o Senhor olha para dentro de nós e não no nosso exterior. Então o que Deus fez? Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, não apenas para livrar da mão dos egípcios, mas para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então, Ele desceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos fazer subir. Como e quando?
Porque quando o Verbo se fez carne, ele veio para tirar o pecado do mundo. E foi na cruz do Calvário, onde ali ele nos atraiu, ele nos crucificou, nos levou à morte, nos sepultou. Agora, eu desci a fim de livrá-lo dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, do mundo para uma outra terra, terra que emana leite e mel, Cristo. Então, se nós morremos com ele, Efésios 2,6 diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ele desceu para nos fazer subir, graças ao Senhor. Mas, em primeiro lugar, ele contemplou a nossa aflição, ele contemplou a nossa dor e ele conhece o teu sofrimento e o meu sofrimento. Que Cristo nós temos, meus queridos irmãos, que Jesus maravilhoso é esse que nós temos. Ele é tudo para nós, ele tem que ser tudo para você, entende? Então, ele olha para o nosso interior e consegue ali ver a nossa aflição. Você se lembra que quando Saul desobedeceu ao Senhor, o Senhor então o destituiu ele de ser rei, porque Deus disse para ele matar todos os amalequitas e ele poupou lá o rei, alguns animais, algumas pessoas, Então, Deus disse que havia tirado a unção de rei de Saul e queria escolher um rei para que fosse o rei de Israel. Então, Deus chamou Samuel e disse, olha, você vai na casa de Jessé e você vai lá e um dos filhos de Jessé é quem eu vou escolher para ser o rei. Interessante, meus queridos irmãos, quando ele chegou ali na casa de Jessé, viu os filhos de Jessé, uns filhos bonitos, E então Samuel, quando ele olhou para Eliabe, era um rapaz muito bonito, um moço muito alto. Então, porque Samuel viu, ele pensou o seguinte, eu já estou diante do rei de Israel. Mas o que o Senhor disse para Samuel? 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7, está escrito assim, olha. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, esse porém está estabelecendo um contraste. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Está vendo? Então, Samuel, quando viu Eliabe, ele estava escolhendo segundo a vista, segundo a aparência. Viu um homem alto, bonito, é esse aqui. Olha, é esse aqui que está perante o Senhor, que é o rei. Mas Deus disse, não é esse, não é esse. Eu não vejo como vejo você, Samuel. Você está vendo o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Entende? Quando Jesus viu aquela mulher, vendo-a, Jesus olhou para ela, Jesus já havia identificado qual era o seu sofrimento, qual era a sua dor. Eu lembro, lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus estava ali censurando aqueles escribas e fariseus, Jesus foi muito duro com eles. Aqueles principais sacerdotes, aqueles fariseus, eram homens que guardavam a lei. Eram homens que eram mestres em Israel, ensinavam a lei de Deus para o povo, mas eles não tinham essa realidade. Era só casca, era santo de pau oco. Eles não tinham a realidade da lei dentro deles. Aí Jesus os confrontou. Por quê? Porque Jesus, quando olhava para eles, olhava e sabia o que se passava no coração deles. Então Jesus foi muito duro com eles quando disse lá em Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Jesus pronunciou aqui um ai para eles. Ele disse assim, Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por fora, bela viola, por dentro,
pão bolorento. Então, Jesus já identificou eles. Vocês são belos por fora, mas interiormente cheios de toda imundícia, cheios de hipocrisia, de iniquidade. Assim eram os fariseus, principais e sacerdotes. Então, graças ao Senhor, quando Jesus olhou para aquela mulher, ele pôde já identificar o que se passava ali no seu coração. Eu lembro também, lá em Lucas, capítulo 22, de 60 até o versículo 62, ali vai mostrar claramente que quando Pedro negou Cristo 3 vezes, interessante que Jesus disse o seguinte: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse que não. Então Pedro começou a seguir Jesus de longe, mas quando foi perguntado, para ele, a primeira vez ele negou. Pedro negou a pessoa errada. Pedro tinha que negar a ele e confessar a Cristo, mas ele negou Cristo para tentar salvar a sua vida, não é verdade? Mas interessante, irmãos, que depois que na terceira vez que ele negou a Cristo, até com praguejamento, o galo cantou. Naquele instante, Jesus olhou para Pedro. Queridos, como que Jesus olha para nós? A palavra fala lá em Apocalipse capítulo 19, que o olhar dele é como que um olhar de chama de fogo, é um olhar penetrante, é um olhar que esquadrinha todo o nosso interior. Qualquer homem, qualquer mulher, pecador e pecadora, ficaria envergonhado diante daquele homem que é só pureza, diante daquele homem que é filho de Deus, que é o santo de Deus. Então, Jesus olhou para Pedro, nos olhos de Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra. Ainda você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então, na terceira vez que o galo cantou, foi que Jesus olhou para Pedro, mas não com aquele olhar de acusação, mas foi com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Foi dizer assim: Pedro, você errou, mas eu te amo. Então Pedro saiu dali envergonhado e foi chorar amargamente. Mas o que é interessante, que antes disso, o Senhor Jesus havia falado para Pedro: Pedro, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, Pedro, ao mesmo tempo que saiu dali, foi chorar amargamente, o Espírito Santo trouxe essas palavras confortadoras para o coração de Pedro. E ali Pedro estava sendo tratado pelo Espírito do Senhor. Está entendendo, meus queridos irmãos? Isso é tão maravilhoso. Porque Jeremias 17:10, a palavra fala que o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração. Os olhos de Cristo, a Sulamita, lá em Cântico de Salomão, capítulo 5, versículo 12, fala que os olhos de Cristo é como olhos das pombas. Olhos bonitos, muito lindo deve ser o olhar de Cristo. Não é um olhar de condenação, mas um olhar de salvação, um olhar de cura. Então, vendo-a Jesus, Jesus olhou para aquela mulher e teve misericórdia dela. Interessante que outra palavra que aparece lá em Lucas 13:12 é que Jesus a chamou-a. Olha que interessante, irmãos. Jesus a chamou-a. E como que Jesus chama cada um de nós? Em Isaías, capítulo 43, versículo 1, está escrito assim: Mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, Jesus primeiro viu, depois Jesus chamou-a. Então, Jesus a chamou pelo nome. Jesus é aquele que criou todas as coisas. Ele conhece todas as pessoas que Ele criou. Ele sabe o nome de cada uma delas. Então, chamou aquela mulher pelo nome. Primeiro viu, depois chamou-a. É um chamar pelo nome. Foi assim com Lázaro, quando ele estava na sepultura. Já havia 4 dias ele estava morto e sepultado. Quando Jesus mandou remover a pedra, todos disseram: já cheira mal porque é de 4 dias. E o que Jesus Cristo disse? Lázaro, vem para fora. Imagina se Jesus não chamasse Lázaro, Jesus chamasse assim:
sai para fora. Todos os outros mortos tinham que sair para fora, porque a palavra de Cristo, o chamamento de Cristo, é um chamamento das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está vendo só? Então, é um chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tem um texto aqui que ele é tão lindo, tão precioso. A palavra diz assim, olha, presta atenção nesse versículo aqui. 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Jesus chamou aquela mulher, porque Jesus a viu anteriormente e sabia que ela era cativa de Satanás. Ela estava envolta em um mundo de trevas. Jesus a chamou-a das trevas para a sua maravilhosa luz. Naquele texto que eu me referi, Colossenses 1:13, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte foi feito pela cruz, porque o que nos separava de Deus era o nosso pecado. Cristo na cruz morreu, a minha morte morreu a sua morte. Nós fomos crucificados com Cristo, fomos mortos com Cristo e fomos sepultados. Graças ao Senhor, o meu e o seu pecado foi sepultado junto com Cristo. Acabou a questão do pecado. E é o terceiro dia para afiançar a nossa regeneração, a nossa redenção, a nossa justificação, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez morrer, mas Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então é um chamado muito especial, é um chamado pela graça. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1:15-16, que fala de uma forma tão clara que foi um chamado pela graça. O chamado pela graça é um chamado quando não envolve o nosso desempenho. Ele nos chamou porque nos quis chamar. Gálatas 1, versículo 15-16 diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. É um chamado muito especial, é um chamado pelo nome, é um chamado das trevas para a luz, é um chamado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, é um chamado pela graça. Que maravilha isso, meus queridos irmãos. É um chamado, aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, olha o tamanho deste chamado, querido irmão. Tenho certeza que seu coração vai se alegrar agora. Veja como é o chamado de Jesus. Diz assim: Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. 1 Pedro 5:10. É um chamado para a sua eterna glória. Chamou eu e chamou você. Queridos, vendo a Jesus, identificou todo o problema de enfermidades daquela mulher, cativa de Satanás. E depois Jesus a chamou-a. O chamado de Jesus é um chamado libertador, é um chamado para ficarmos livres das cadeias invisíveis de Satanás, que tem prendido ou apreendido ou enclausurado nas masmorras internas da sua alma. Jesus veio e quebrou as nossas cadeias, nos deu plena e grande salvação. Queridos, nós fomos libertos em Cristo. Interessante, irmãos, que depois que Jesus viu, que depois que Jesus chamou essa mulher, aí tem mais outro detalhe aqui que aconteceu com aquela mulher. Vendo a Jesus, chamou-a e no mesmo versículo 12 disse assim: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus a viu, Jesus a chamou e Jesus a libertou-a. Amados, a palavra fala lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Agora, como que essa mulher poderia conhecer a verdade? Ninguém pode conhecer a verdade se a verdade não for revelada a nós. Então, para aquela mulher, quando Jesus a viu, Jesus a chamou-a, então Jesus se revelou a ela. Era como se ele estivesse dizendo para aquela mulher: olha, eu estou me revelando a você para você me conhecer, e a partir do momento que você me conhece, eu te liberto. No versículo 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ela encontrou a libertação em Cristo, a libertação do seu pecado, porque na cruz Cristo levou sobre si a iniquidade dessa mulher, levou a tua e a minha iniquidade no seu corpo naquela cruz, e ele aniquilou, ele destituiu principados e potestades, pecado, a morte, Satanás de nós. Nós somos livres em Cristo para amá-lo, para adorá-lo, para viver uma vida de santidade diante dele e diante dos homens também. Ô irmão, você pode crer nessa palavra? Creia nessa obra consumada no Calvário, para que você ganhe a tua salvação, para que então você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Não se contente com pouco. Deus quer se dar a si mesmo, a você e a mim. Ele quer se revelar a nós. Nós temos que desejar essa bendita revelação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Temos que passar por Cristo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele que nos sara. Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Você crê nisto? Qual é a tua iniquidade? Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua doença? Qual é a tua dor? Vá até Jesus Cristo e clama. Tem certeza que Ele vai te ver, Ele vai te chamar e Ele vai te libertar. E que Deus, na sua infinita graça, revele esta verdade ao seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Oh, bendito Pai, graças te damos, porque a tua cura é uma cura perfeita, é uma cura maravilhosa, porque é uma cura de dentro para fora. Só tu conheces o nosso interior, só tu tens o poder de nos chamar para nos libertar, para nos dar a sua própria vida, uma vida santa, uma vida reta, uma vida adequada, uma vida que responde aos teus mandamentos. Uma vida que responde às tuas reivindicações. É uma vida que nos dá habilidade e capacidade para chamarmos a Ti, ó Pai, de Pai. Tu és um Pai maravilhoso. Continue, Pai, nos abençoando com a Tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Ó Pai, abençoa a Tua igreja. Se revela a igreja. Edifica a igreja. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, que Deus abençoe todos vocês. Graça e paz.